Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vamos continuar a nossa série sobre os falsos profetas. E o assunto de hoje, nós vamos falar sobre um personagem que se chama Marcião. Aqui no livro que estou lendo, é O Judaísmo Nazareno, de Tzadok Ben Derer. Ele diz aqui, Marcião, as heresias continuam. Então vamos fazer a leitura. Após a rebelião de Inácio, a expansão do cristianismo contou com outro nocivo ingrediente implementado por Marcião de Sinope, 85 a 160 depois do Machia, um influente bispo do cristianismo primitivo. Enquanto os Netzarim, os nazarenos, usavam o Tanar, que são as primeiras escrituras, e os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, considerando todas as escrituras como uma unidade, sem a existência de hierarquia de uma sobre a outra, Marcião foi o primeiro a inventar os termos Velho Testamento e Novo Testamento, expressões estas que não existem na Bíblia. Marcião cria na existência de dois deuses distintos, ensinando que o Velho Testamento revelou um Deus mau, que seria o Deus dos judeus, e no Novo Testamento se manifestou um Deus bom. Em sua mente gnóstica, o Deus de Yahushua seria diferente do Deus dos judeus. O pensador pagão preconizou um sistema dualista para explicar as contradições entre o Velho e o Novo Testamento. Para justificar a existência de dois deuses, Marcião interpretou as escrituras de maneira totalmente incorreta. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo. Disse Marcião que o Deus mau dos judeus ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Yahushua ensinou o amor. Este conceito é errôneo, visto que olho por olho não significa literalmente arrancar o olho de uma pessoa, mas sim o dever de indenizar um dano causado ao outrem em valor proporcional à ofensa. Ademais, no Tanar, que são as primeiras escrituras, erroneamente, ali dito como Antigo Testamento, o Eterno ordenou o amor ao próximo. Amem seu vizinho como a si mesmos, e amem-no como a si mesmos. Isso está no livro de Vaikra, Levítico 19, no verso 18 e 34. Logo, o amor de Yahweh, Yud-He, Vav-He, não surgiu com Yahshua. Yahweh sempre foi amoroso. Aqui o autor, só uma explicação para vocês, o autor ele entende que o nome do Machia seja Yeshua, tá? Eu não fico fazendo contendas com relação ao nome, tá, irmãos? Mas a minha visão, para quem já conhece o canal, eu entendo que seja, em vez de Iê, seja Iá, por causa que ficou uma pista para nós na palavra aleluia, né? Então, Iá é o bigrama sagrado, é o nome Iá, é o nome reduzido, né, do Todo-Poderoso. Então, eu, Annelise, acredito que seja Yahshua, também é verdadeira Yahushua, porque o Yahu seria o trigrama, né? O trigrama sagrado. Yud-He, Vav-He é tetragrama, tá? Então, Iá é bigrama, Yahu é trigrama e Yahuá ou Yahuá é o tetragrama, ok? Só para explicar para vocês. Então, Yahweh sempre foi amoroso, não quer dizer que o amor veio somente através de Yahushua, né? Sendo que em todo o tempo, irmãos, o filho é a imagem do pai, tá? A imagem e semelhança do pai. Então, na verdade, então, se Yahshua ou Yahushua é amor, é porque o pai é amoroso, tá? Segundo, então, ensino errôneo aí que Marcião fez. Alegou Marcião que o Deus do Velho Testamento incentivava o divórcio e o adultério, e o Deus do Novo Testamento os proibiu. Outro equívoco de Marcião.
Yashua lecionou que o divórcio foi dado pela dureza dos corações humanos. Está no livro de Matitiahu, Mateus 19:8. E a própria Torá diz que o homem se unirá à sua mulher, palavra no singular, ou seja, apenas uma mulher, e ambos serão uma só carne. Bereshit, Gênesis 2:24. Devarim, Deuteronômio, igualmente afirma que não deveriam ser multiplicadas as esposas, Deuteronômio 17:17. Em suma, a Torá nunca estimulou o divórcio e sempre abominou o adultério. Terceiro erro aí de Marcião: sustentou que o Deus do Velho Testamento não era onisciente, porque perguntou para Adão: onde você está? Gênesis 3:9. Esqueceu-se Marcião que Yud-He-Vav-He Yahweh é tão misericordioso que fez esta pergunta para possibilitar que Adão e sua mulher se arrependessem de seus pecados, confessando-os. Quarto erro: o Deus do Velho Testamento, prossegue Marcião, é um Deus de vingança, crueldade e ódio, e o Deus de Yahushua é bondoso e amoroso. Não percebeu Marcião que Yud-He-Vav-He Yahweh não muda e sempre externou seu amor e sua justiça para com todos os homens. Em hebraico, a palavra Hesed, que é graça, aparece mais de 240 vezes no Tanar, nas primeiras escrituras. E o próprio perdão, liberado pelo Eterno ao povo de Israel após o episódio idólatra do bezerro de ouro, demonstra o seu grande amor. Por outro lado, no Novo Testamento, entre aspas, Hananiah, Ananias e Safira foram exterminados pelo Eterno, Atos 5, do 1 ao 11, o que demonstra que mesmo após Yashua, a justiça de Yahweh continua a operar. Em suma, em todas as épocas da história, o Eterno agiu com justiça, com misericórdia, aplicando uma ou outra de acordo com sua infinita sabedoria. Quinto erro: na visão do marcionismo, que é essa tese de Marcião, Yashua foi enviado pelo Deus Pai, o Deus bom, para superar o Deus mau. Este conceito é tão absurdo que dispensa maiores comentários. Sexto erro: explica Marcião que o Deus do Antigo Testamento criou o mundo material para alastrar o mal, tornando-se a divindade dos judeus. Este Deus perverso outorgou a lei, a Torá, com o objetivo de promover uma justiça legalista que punisse severamente os homens por seus pecados com sofrimento e morte. O Deus de Yahushua derrubou a lei, olhando a humanidade com compaixão e piedade. Outra grande heresia de Marcião. Yashua afirmou que não veio revogar a Torá, a lei, Matitiahu 5:17, e Shaul considerou a Torá santa, justa e boa, Romanos 7:12, chegando a dizer: segue-se então que abolimos a Torá, a lei, por meio da fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a Torá, Romanos 3:31. No capítulo 2 deste livro, apresentar-se-á o estudo detalhado sobre este tema. Sétimo erro: para distinguir a obra do Deus amoroso em relação ao Deus cruel, Marcião dividiu as escrituras em Velho Testamento e Novo Testamento. Ora, quem lê a Bíblia em hebraico sabe que não existe a palavra testamento. A bem da verdade, o profeta Irmiyahu, Jeremias, usa a expressão Brit Hadashah, que significa aliança renovada ou nova aliança. Jeremias 31, do 30 ao 33, versões cristãs, Jeremias 31, do 31 ao 34. Com base nestes textos do profeta referido, deduz-se que Yashua veio para escrever a Torá no coração de seus discípulos. Assim, o correto é usar a nomenclatura judaica. Primeiro, Tanar, primeiras escrituras, isto é, aquelas anteriores a Yashua. Segundo, Brit Hadashah, aliança renovada ou nova aliança, ou como preferem alguns, Ketuvim Netzarim, os escritos dos nazarenos, que são os escritos posteriores a Yashua. Daí, Tanar e Brit Hadashah, Ketuvim Netzarim, formam em conjunto o que conhecemos como Bíblia, inexistindo superioridade de um sobre o outro. Oitavo erro de
Marcião. Seguindo a linha de Inácio de Antioquia, Marcião afirmou que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião atraiu um grande número de seguidores e, após ter excomungado da Igreja de Roma, erigiu uma comunidade independente. A Igreja de Marcião se expandiu com extrema força, alcançando multidão de pessoas, valendo destacar que seu movimento perdurou por muitos séculos. Numerosos gentios se agarraram a Marcião, fugindo do Deus mau dos judeus, o Criador dos céus e da terra, para a crueldade. O ódio pelos israelitas, incluindo-se os nazarenos, ganhou um novo propulsor. Policarpo, que foi discípulo de Johanã João, chamou Marcião de primogênito de Satanás. Lamentavelmente, o cristianismo adotou inúmeras heresias do bispo gnóstico. Ademais, a teologia cristã lançou as sementes do marcionismo e colheu heresias ainda maiores. Até hoje, o cristianismo, em sua quase totalidade, ensina as teses antibíblicas iniciadas por Marcião. Entre elas, primeiro, a lei foi abolida por Cristo, pelo Mashiach. Segundo, a igreja substitui Israel nos planos de Deus. E terceiro, existe uma separação entre Velho e Novo Testamento. Milhares de pastores no mundo inteiro, discípulos indiretos do gnosticismo de Marcião, ensinam que para os membros de suas igrejas, vocês não precisam cumprir isto ou aquilo, porque são mandamentos do Velho Testamento. Estes mesmos pastores cobram os dízimos instituídos pelo Antigo Testamento. Que perversão! Para lucrar com os dízimos, o Velho Testamento é válido, mas para cumprir a vontade do Eterno, pregam os pastores, o Velho Testamento está ultrapassado, anulado, abolido. A verdade precisa vir à tona. Todas as escrituras sagradas, antes e depois de Yahshua, formam a unificada e eterna palavra do vivo Elohim. Não existe Velho e Novo Testamento, mas sim Tanar, primeiras escrituras, e Brit Hadashah ou Ketuvim Netzarim, que são os escritos dos discípulos de Yahshua. A palavra do Eterno nunca fica velha, razão pela qual é impróprio o nome Velho ou Antigo Testamento. Tendo em vista todas as explicações bosquejadas, a partir de agora não usaremos mais as expressões pagãs criadas por Marcião, substituindo-as pelos nomes corretos, Tanar e Brit Hadashah, ou Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos. No seio do cristianismo existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta ou indiretamente pelo marcionismo, que é a teologia da substituição. Defende a teologia da substituição a tese de que, no Novo Testamento, os cristãos substituíram os israelitas nas promessas feitas pelo Eterno. Afirma que os judeus negaram Yahshua e por isso foram rejeitados por Yahweh, que elegeu a igreja para ocupar o lugar que antes pertencia ao povo de Israel. Esta teologia ensina, primeiro, que o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento. Segundo, a igreja substituiu Israel. E terceiro, a graça substituiu a lei. Quarto, o cristianismo substituiu o judaísmo. Há diferentes modalidades da teologia da substituição, chamadas por R. Kendall Soulen de supersessionismo. Este pode ser punitivo, econômico ou estrutural. The God of Israel and Christian Theology, Minneapolis, 1996, Fortress. Primeiro, supersessionismo punitivo. Proclama que os judeus rejeitaram Yahshua como o Mashiach e, em decorrência, foram punidos pelo Eterno, perdendo todas as promessas que lhe foram feitas no Tanar, nas primeiras escrituras. Alguns defensores deste supersessionismo, Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria e Martinho Lutero. O supersessionismo econômico, observação, não se refere a dinheiro, mas a função. Assevera que o povo de Israel foi substituído pela igreja nos planos de Yahweh. Em outras palavras, Israel foi escolhido pelo Eterno apenas para trazer Yahshua ao mundo. Com a vinda do Messias, instituiu-se a igreja e Israel perdeu a finalidade.
Alguns defensores deste supersessionismo, Justino Mártir e Agostinho. Terceiro, supersessionismo estrutural, promove a marginalização do Antigo Testamento como norma para a vida cristã, isto é, não nega o Antigo Testamento, mas o desvaloriza, tornando-o inferior ao Novo Testamento. O Antigo Testamento, ou Tanar, é válido, porém o que realmente importa é a Brit Hadashah, o Novo Testamento. As regras do Antigo Testamento são vistas como de pouca relevância. Além destes três tipos de supersessionismo apresentados por Kendall Solon, o teólogo David Novak apresenta os conceitos de supersessionismo fraco e supersessionismo forte. Two Faiths on Covenant. Eu não sou muito boa no inglês, tá, irmãos? Então, vamos colocar aqui os conceitos. Supersessionismo fraco. Primeiro, a nova aliança, a Brit Hadashah, a aliança renovada, instituída pelo Novo Testamento, é entendida como uma adição à aliança anterior, a religião dos judeus, ou seja, o judaísmo. Assim, o Eterno não revogou a aliança com o povo de Israel, mas os gentios não precisam da primeira aliança, bastando se conectar com Yahshua. Este supersessionismo é chamado de fraco porque é sutil, mas mesmo assim possui um verniz antibíblico. Qual é o erro desta teoria? O supersessionismo fraco leciona que o gentio somente precisa buscar a conexão com Yahshua, desligando-se da Torá, da primeira aliança, o que contraria os próprios ensinos do Mashiach, uma vez que todos eles estavam fundamentados na Torá. Matitiahu, capítulo 5, do 17 ao 19. Segundo, o supersessionismo forte. A nova aliança é uma substituição da aliança mosaica. Tanto o supersessionismo forte quanto o fraco estão errados. Biblicamente, a aliança renovada, a nova aliança, é uma extensão no sentido de prorrogação da aliança mosaica. Outra maligna herança do marcionismo foi o antinomismo, expressão que literalmente significa contra a lei. De acordo com Merriam-Webster Dictionary, o antinomianismo é definido como uma declaração de que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Em outras palavras, as regras morais contidas na Torá, a lei, são irrelevantes para a salvação. Será verdade? Será que alguém dito crente pode adorar Satanás e mesmo assim estar salvo? Será que um crente que passa a vida toda em adultério, sem arrepender-se, herdará a vida eterna? Será que um pastor que rouba os dízimos irá para o paraíso? Claro que não. Logo, percebe-se que as regras morais contidas na Torá são importantes. E Yahshua advertiu que quem o ama iria obedecer aos mandamentos, João 14,15, bem como realizaria o que o Pai deseja, Mateus 7,21. Disse ainda que aquele que não desse fruto seria lançado no fogo, Mateus 7,19. E Yaakov, Tiago, escreveu que a fé sem obras é morta, Tiago 2,17, ou seja, é necessário algum tipo de obediência às regras morais da Torá. A ideia de que a lei e a Torá foi abolida difundiu-se por meio de Inácio de Antioquia, Marcião e todos os demais, entre aspas, pais da Igreja Católica, sendo incorporada por quase todos os protestantes clássicos e evangélicos, o que contraria o ensino de Yahshua no sentido de que não veio revogar a Torá. Matitiahu 5, 17 ao 19. Toma-se a liberdade para reproduzir mais uma vez os relatos históricos de que os netzarinhos, nazarenos, eram praticantes da Torá. Então vamos ver. Os nazarenos, abre aspas, os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, Torá. Jerônimo, Commentary on Isaías 8,14. Outro, abre aspas, eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei Torá proclama e da forma judaica. Epifânio de Salamina, Panarion 29. Muitas pessoas
não sabe que o próprio Martinho Lutero não era totalmente contrário à Torá, porquanto defendia a vigência das leis morais do Tanar, das primeiras escrituras. Certa feita, Lutero sofreu a acusação de desprezar os preceitos morais da lei, ocasião em que afiançou. Na verdade, eu muito me pergunto como veio a ser imputado a mim que eu rejeitava a lei ou 10 mandamentos, se fazem parte de minhas próprias exposições e de vários tipos sobre os mandamentos que também são diariamente pregados e utilizados em nossas igrejas, para não falar da confissão e apologia em outros livros nossos. Aqui está a referência para vocês verem, irmãos. Em sua obra, Introdução aos Romanos, Lutero declarou que a fé salvadora não pode deixar de fazer boas obras constantemente. Qualquer um que não faz boas obras dessa maneira é um descrente. Assim, é tão impossível separar a fé das obras, como separar o calor da luz do fogo. Comparando o pensamento dos nazarenos com Lutero, depreende-se que os primeiros defendiam a vigência total da Torá, enquanto Lutero advogou a subsistência apenas da lei moral, vigência parcial. O Machia foi contundente ao ressaltar no famoso Sermão da Montanha que absolutamente nada da Torá poderia ser retirado. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas confirmar. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem. Nem mesmo um iud ou um traço da Torá passará. Matitiarro, Mateus 5, 17 ao 18. Logo, a extinção total ou parcial da Torá colide com a lição de Yahshua, e neste ponto católicos e protestantes evangélicos se igualam como duas faces da mesma moeda. Amém, irmãos? Depois nós vamos continuar a leitura, então, no próximo vídeo, falando sobre Tertuliano e as sementes do politeísmo. Fiquem na Shalom do Eterno.